tá certo? Daqui a pouco a professora também já começou a gravar, tá certo? Então vamos aí aguardar uns 5 minutos. Daqui a pouco nós damos início. Ok. Na verdade, eram 20 inscritos, né? Mas tem algumas pessoas que estão entrando, mas tudo bem, né? João Pedro, pode iniciar, tá certo? Porque essa turma já deveria ter, já está com a quantidade que foi escrita, tá bom? Ok. Fiquem à vontade, uma boa tarde. Eu vou ficar só. Diga, Vinícius. Então, desejar uma boa tarde a todos, né? Espero que todos estejam bem, né? Saudar aqui as facilitadoras de hoje, Isabelle Medeiros e Bruna Santiago, né? Cujo tema desta nossa oficina, da terceira oficina, é ansiedade na adolescência, como lidar, né? Então, aí, desde já avisando aos alunos que no final da oficina, será por volta das 4h30, vocês vão lá na plataforma do Classroom para registrar a presença, tá bom? Então, desde já dou as boas-vindas mais uma vez, né, e fiquem à vontade. Tá, boa tarde a todos mais uma vez. É um prazer imenso, tanto para mim, né, Isabelle Medeiros, como para Bruna também, minha colega, já ela se apresenta aí. É um prazer imenso estar aqui com todos vocês, né? Hoje desejo que seja uma tarde maravilhosa assim para a gente, que possamos dialogar, conversar sobre esse tema, fiquem à vontade para ter as suas dúvidas, os questionamentos, certo? E agora eu vou pedir a Bruna também para se apresentar. Antes disso, só ressaltando, né? Eu trabalho tanto na assistência social como também na atenção básica, né? Na saúde, em municípios distintos, tanto na Paraíba como no Rio Grande do Norte. Então, eu desejo um ótimo momento, um encontro para nós todos. E aí, agora eu peço a Bruna para que ela possa se apresentar. Bruna, teu microfone está desligado, vice? Boa tarde. Vocês estão conseguindo ver os slides? Sim. Sim. Ok, obrigada. Então, eu sou Bruna,
Eu trabalho com psicologia clínica aqui em Campina Grande mesmo. Atualmente eu só atuo na clínica. E hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre esse tema que é tão comentado, principalmente nesse momento de pandemia, né, está sendo tão discutido por profissionais, por leigos, enfim. E a gente vem discutir um pouquinho com vocês essa questão da ansiedade na adolescência em si. Isabelle vai começar com uma dinâmica que a gente trouxe. Tá, gente. A dinâmica é bem simples, certo? Eu tenho aqui alguns lápis, algumas cores, e aí vocês vão me dizer uma cor, uma por vez. E aí, cada cor dessa, eu vou trazer um questionamento e eu vou pedir para que vocês respondam. Como? De que forma? Através do chat, ou se quiser ativar o áudio, falar, também podem ficar à vontade, certo? Então, fiquem muitíssimo à vontade, aqui é para a gente construir, desconstruir, aprender algo novo. Estamos aqui para nos ajudarmos uns aos outros, tá bom? Mas aí eu vou começar por João Pedro. Eu vou pedir para que ele me diga uma cor dessas. Dá para ver as cores? Assim, Qual dessas cores você escolhe? azul. Azul, né? Aqui. Temos 2 azuis. O azul mais claro. Azul mais claro? Pronto. Você escolheu essa cor azul, certo? E aí eu vou trazer esse questionamento para João Pedro. E dar alguns poucos segundos para vocês escreverem aí no chat o que é que vocês entendem por ansiedade, né? E o que é que vocês compreendem, quais as diferenças que vocês percebem entre medo e ansiedade. Certo. Aí é para responder ou é para copiar? Se quiser responder, todo mundo pode participar, responde no chat, e se você quiser falar, já que está com o áudio, né, tá ativado, então fica à vontade. Mas eu peço aos demais que participem no chat, o que é que vocês entendem da ansiedade? E qual que é a diferença entre ansiedade e medo? Bem, eu entendo a ansiedade como aquele sentimento que a pessoa tem, né, querendo que algo aconteça logo, ou algo que você queira que aconteça rápido, né, que você fica naquela expectativa, né, fica naquela agonia para que aquilo aconteça, né. Medo eu já vejo como um ressentimento que você tem, né, um passo que você, por exemplo, dá para trás, né, que você fica receoso, né, em realizar aquela determinada ação, né, ou vivenciar algo. Né? Ok, Pedro. Você poderia citar algum exemplo do medo, da ansiedade? Exemplos que a gente, ser humano, vivencia no nosso dia. Pronto, eu estava bastante ansioso para que ocorresse, né, essa semana científica. Né? Eu estava bastante ansioso, né, para apresentar trabalho, né, apresentei pela manhã, a gente fica naquela expectativa, né, será que vai dar certo, será que não vai dar, será que eu vou ficar nervoso, né, então eu senti isso, né, em algumas ocasiões também sou um pouco ansioso. Né? Pedro, você acha que você estava com medo ou você estava ansioso? Ansioso. Medo não, porque assim, eu não tenho receio em falar em público, né? Eu fico mais assim um pouco ansioso, né, para que aconteça logo. Então é uma ansiedade que é boa, que ela te move, ela não te paralisa. É, isso, né? Depende também da ocasião também, né? Depende também da ocasião. Alguém colocou alguma coisa no chat? Calma aí, eu vou ler uma da menina aqui e depois eu falo o meu. Tá, Yasmin ok. Farias. Assim eu fui diagnosticada com ansiedade. Então, para mim, a diferença é que medo são coisas que te assombram, ou algo distinto que você não conhece que pode chegar por ser desconhecido a te assustar. Porém, a ansiedade traz uma insegurança geral em situações muito distintas uma das outras. Às vezes você não entende o que está acontecendo, muitas vezes você pode apresentar alguns tiques, tremendeiras e tal. Esse é o de Yasmin. E o meu
E o meu, eu sei que existem dois tipos, podemos dizer assim, gerais de ansiedade, que eu sei que existem mais do que dois tipos, mas tem a ansiedade normal, que todo mundo sente, que é como se fosse um sentimento da gente, quando a gente está muito ansioso, tipo, para apresentar um trabalho e tal, e também tem a ansiedade, que se eu não me engano é patológica, que é quando você tem, tipo, uma doença que você fica ansioso por nada. Por exemplo, eu tenho ansiedade, desde criança e tal. É, e é aquele negócio que é um sentimento que às vezes surge do nada, sem nenhum gatilho, que só faz você. Parece que você está esperando alguma coisa muito intensa, mas você não tá. Aí começa choro, falta de ar e essas coisas. E o medo é uma coisa do tipo. Você. É uma coisa desconhecida. Você se assusta por alguma coisa. É, tem alguma coisa desconhecida, um filme de terror, que você sente medo daquilo, ou, sei lá, andar sozinha na rua, medos desse tipo. E teve mais gente que botou aqui no chat. Quem Uma é que falou pergunta agora? para você. É, Sim, pode falar do foi chat. Mariana. É a Posso Mariana. falar? Mariana, você... Ah, pode Isso. falar. Assim, literalmente, como a Mariana falou, eu fui a Yasmin que colocou no chat, porque isso realmente tem, às vezes, é um sentimento que surge do nada, sem nenhum gatilho, realmente. Já teve situações, assim, que não eram coisas que você poderia ficar ansioso, assim, tipo, uma apresentação de trabalho, uma coisa assim. Uma coisa bem normal, bem cotidiana do seu dia a dia, porém você, do nada, se sente tão. Não sei nem explicar como é que é direito o sentimento na hora da pessoa. Mas eu começo a me tremer logo, eu começo a ficar nervosa, não sei o que fazer. E é bem complicado. Aí faz 2 semanas que eu já comecei um tratamento novo, com um remédio novo, para tentar controlar esses meus episódios. Muito bom. As meninas trouxeram já as questões da ansiedade patológica, não foi que a Mariana trouxe, e trazendo também a questão dos sintomas físicos, né? Como taquicardia, palpitações, sudorese. Tem uma outra menina que botou aqui no chat também, Lívia Rodrigues. Também fui diagnosticada com ansiedade e ela me trouxe a depressão e a síndrome de pânico. Hoje dependo de remédios diariamente, porque ela foi ficando extremamente forte. Então só se cuida, não guarda não vai aprendendo, porque só piora. E Kathleen Silva disse que sim, eu também, nossa, é péssimo. É uma coisa que eu vejo muito. Antigamente minha ansiedade era muito menor do que é hoje. Hoje em dia, a última crise de ansiedade que eu tive muito forte, eu fui parar no hospital, tive que tomar 2 tipos de calmante diferentes. É uma coisa bem intensa. Ok, muito legal, muito bacana mesmo a participação de vocês. Vou trazer outras questões, outras cores, porque aí a gente vai adiantando, né? Dando continuidade aqui a o que a gente vem construindo, né? E para darmos continuidade. Então, Yasmin. E aí, Yasmin? Me diga uma Oi, cor. oi. Me diga uma cor. Preto. Preto. Yasmin, você acha que assim, na ansiedade o medo está presente ou não está? Eu acho que tá assim, porque, como a gente falou, tipo, são episódios que chegam do nada. Então, esses episódios meio que trazem um medo pra você. Medo de coisas que muitas vezes pra você era normal, era cotidiano, que ali começa a não ser. Um exemplo, eu não sei, assim, uma vez eu tava com meu irmão, minha família, na verdade, a gente tava num restaurante regional, e meu irmão me chamou pra dançar, porque tava tocando um trio de forró regional, e ele me chamou pra dançar, e eu fui dançar com ele. E eu tava super normal, tava dançando, porque é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que pra mim é normal. E quando eu voltei pra mesa, que eu parei, olhei pra minhas mãos, tava parecendo que eu tava tendo um ataque do coração. Eu tava morrendo de me tremer e tudo mais, como se realmente eu tivesse um medo, tivesse tido medo daquilo que tava acontecendo. E eu sentia que é como se fosse um medo, porém eu não estava sentindo medo daquilo.
Então, eu acredito sim que o medo existe ali na ansiedade, porque meio que ele transforma coisas normais em coisas que podem te preocupar. São Isso, coisas muito bem. simples, né? Que se transformam em monstros. Isso, Um monstro isso. bem pequenininho que você vê ele enorme. Talvez você É isso tivesse com medo mesmo. da reação das pessoas, né? O que é que as pessoas vão pensar? Será que eu tô dançando bem? É. Isso é o que mais. Isso, eu acho que uma das coisas que mais fez eu agravar, assim, porque eu comecei a ter mais esses meus ataques e tudo mais depois que eu entrei no Premen em 2018. Na metade de 2018 que eu comecei a ter muito isso, mas eu acho que é muito devido à minha cobrança comigo mesma. A cobrança de tentar estar agradando a todo mundo, a tentar sempre me superar tudo que eu faço. Então, eu acho que isso acabou me atrapalhando muito, né? Essa questão de querer agradar a todos e fazendo tudo, entendeu? Querer sempre fazer o melhor possível. Fazer o melhor para É todos porque, sempre. justamente, é porque Isso, isso já envolve na autoestima. Que a autoestima não é só aparência. A autoestima relaciona isso tudo. Você trouxe isso, Lívia, concordo. uma questão interessante, Lívia. A autoestima, ela também pode estar relacionada a essa questão, ansiedade, digamos assim, pode afetar a autoestima de alguém? Sim, com certeza, porque a autoestima é bem coisa de. Porque quando falam em autoestima, normalmente as pessoas pensam, aquela menina tem autoestima baixa, então ela não se acha bonita, ou coisa do tipo. Mas a autoestima não é só isso. E a ansiedade, ela faz com que você se cobre muito. Você tá sempre com medo, tá sempre aflita e acaba se cobrando muito. E acaba achando que tudo que você faz é errado, que tá errado e essas coisas. E acaba que sua autoestima vai baixando. Não necessariamente por beleza física, mas mais pelo o que você faz e como isso impacta no mundo. Então você Sim, não se eu vou acha falar bom o também. suficiente. Rapidinho, só uma coisinha. E eu também acho que a autoestima, a ansiedade pode atrapalhar, porque a ansiedade meio que deixa você vulnerável. Então, para atingir a sua autoestima é bem mais fácil, porque já que você está vulnerável, você é como se você dependesse ainda um pouco mais, né? Dessa aceitação e tudo mais. São várias questões importantes que vocês trazem, né? Mas aí eu vou pedir que outra pessoa me diga uma outra cor. Roxo, minha cor favorita. Roxo. Aqui, roxo. Frente a essas questões que vocês trouxeram, né? Como é que vocês, no dia a dia, podem se cuidar? Se alguém quiser responder no chat, fica à vontade também, tá certo, pessoal? Como é que vocês podem se cuidar no dia a dia de vocês para trabalhar essa questão da ansiedade? Nossa, eu tô falando demais, mas como ninguém falou até agora, então Tá. eu sou um pouco extrovertida, eu falo muito. É, Como a pessoa pode se cuidar? Necessariamente é, observando o seu próprio corpo. Por exemplo, as meninas disseram que têm crise de ansiedade, não sei o quê, e como elas já sabem isso, ir num psicólogo e se precisar para um psiquiatra para tomar remédio, é, porque é muito fácil você falar, não, é só tentar acalmar a sua mente. Mas eu sei, como eu tenho ansiedade, que não é tão fácil assim. Às vezes você está tendo uma crise de ansiedade e você só não consegue respirar. E as pessoas falam, você está conseguindo respirar, você tem. O seu nível de oxigênio está normal, mas você não consegue. Então você tem que se observar para poder conversar com profissionais
e eles poderem te ajudar melhor, porque sozinho é muito Não foi a difícil pergunta. você conseguir qualquer coisa. Qual foi a pergunta mesmo? Como é que vocês podem cuidar de vocês no dia a dia, cuidando de vocês e, obviamente, da ansiedade? Eu acho que exercitando mais a mente, assim, você buscando estar mais, entre aspas, ocupada, mais distraída, você buscando movimentar mais, assim, o seu intelecto e tudo mais, porque isso faz com que você se concentre mais em outras coisas e você exercite mais a sua saúde mental, assim. E também eu acho que você buscar, assim, a ajuda de um especialista, porque ele, pronto, você também tomando um remédio, porque o meu não é tão agressivo, o remédio que eu tomo. Você tomando ele todo dia, ele vai te ajudar também a conseguir controlar melhor as suas emoções e as coisas, assim, no geral, teu pensamento, as coisas assim. Justamente. Assim, no meu caso, eu tomo remédio diariamente e o meu já é muito forte, mas eu faço também exercícios físicos, no caso a academia, que exercícios físicos ajudam muito, muito mesmo. E tem psicólogo, né, a terapia. E quando tá querendo me dar uma crise de ansiedade, eu faço de tudo para fugir disso. Eu evito pensar, eu evito abstrair coisas negativas para mim, porque aquilo vai ser sempre um gatilho. Só que não vamos evitar também chorar, porque chorar coloca tudo para fora. Só que o fato de, tipo, ficar tremendo, suando muito frio, aquela sensação de desmaio, eu evito, tipo, eu tento sair de casa, eu tento chamar amigas, se distrair, porque eu não quero trazer essas energias negativas para mim, porque eu sei o quão ruim é. Eu também, eu sempre busco fazer as coisas assim. Eu gosto muito de música, aí boto muito música, fico bagunçando dentro de casa. Assim, busco sempre estar me animando, porque senão a pessoa se acaba. Duas pessoas botaram aqui no chat. Kathleen Silva. Eu sempre procuro fazer coisas que tirem minha cabeça daquele momento que me deixa ansiosa. Às vezes funciona, outras nem tanto. Eu sempre tento sair ou fazer coisas que vão me ocupar. Porém, isso é algo muito relativo, dependendo de como eu esteja naquele dia. E eu sempre peço ajuda de outra pessoa, porque quando eu estou em crise, não sei sair dela sozinha. E Maria Eduarda Freitas colocou: se distrair com coisas que gostamos de fazer e com pessoas que gostamos e sentimos-nos bem em ter do nosso lado. E como a gente não podia estar saindo muito na quarentena, uma coisa que eu fiz muito, que no caso o Kathleen sabe e tal, a gente sempre ligava uma para as outras e se distraía na ligação, já que não podia sair. E isso é uma coisa muito boa, puxar pessoas, chamar as pessoas e sair daquele momento ruim. Pelo menos por um momento, por um instante. Mais alguém? Assim, eu acho interessante, muito bem, muito obrigada vocês estarem participando ativamente aqui conosco. E assim, né, sempre a ansiedade ela tem algum fator, alguma coisa que pode estar gerando, causando ali. Às vezes a gente pode nem perceber, não é mesmo, Bruna? O que é que pode estar ligado àquela ansiedade? Ou então, antes, todo ser humano tem ansiedade, aquela ansiedade comum, né? Ah, vou fazer uma prova, o Enem, ou alguma coisa desse tipo, ou concurso público, por exemplo. Isso sempre gera um pouco de ansiedade, né? Mas é aquela ansiedade comum, aquela ansiedade que a gente vive, enfrenta no nosso dia a dia. E daquela ansiedade que incomoda de um modo onde a gente, né, não está conseguindo, por exemplo, dormir direito, nem se alimentar, ou come em excesso, ou come pouco. Então, assim, a gente precisa pensar em nós também, no geral. O que é que pode, quais fatores podem estar provocando isso? E a partir do momento que a gente identifica, né, algo que possa estar relacionado a essa ansiedade, contribuindo para que aumente, eu creio que já é um dos passos a serem dados para que a gente, né, perceber nosso corpo, vocês falaram, como que ele reage e quais momentos eu fico assim,
traz esses questionamentos, né? O porquê, quais situações eu fico mais ansiosa, o que é que pode estar me ajudando. E uma questão para além da ansiedade, como vocês falaram de autoestima, de outras questões, a gente está tratando justamente de adolescência, né? Da ansiedade na adolescência. Então, é muito importante pensar na adolescência como um todo. Então, não focar apenas na ansiedade, né? Mas é, como eu me sinto, como eu estou, como está sendo minha adolescência, eu tenho uma rede de apoio familiar, de amigos, né? Como eu estou me construindo, quais minhas dúvidas, quais questões que surgem, que é um período da adolescência, né? Que traz turbilhões de questionamentos para um adolescente. Então, assim, todas essas são questões que vai para além de ansiedade, são questões próprias desse modo de existir, do modo de ser na própria adolescência. Então, assim, pensar na adolescência, pensar em si próprio, nos colegas, um aspecto mais geral é muito importante. E aí, partindo disso, também dessa questão, pensar, né, pensar e buscar como a gente pode estar se ajudando no nosso dia a dia em relação a tratar, cuidar dessa ansiedade. Às vezes pode ter alguém com, por exemplo, um diagnóstico de uma depressão ou até de outro tipo de transtorno mental, né? E saber que seja uma ansiedade generalizada, que é quando aquela ansiedade dura mais de 6 meses, e que há uma série de sintomas que você sente todos os dias, ou quase todos os dias, mas por um longo período. Aí são casos bem específicos onde, às vezes, a medicação é necessária, né? Uma síndrome do pânico, quando você tem crises, às vezes até chegou no hospital achando que está infartando. São momentos em que a medicação, por exemplo, é necessário, conforme a avaliação do psiquiatra, né? Então, isso é muito importante, né? Mas E muitas vezes, essa Isabelle, questão da adolescência de um modo mais geral, para que a gente possa chegar em questões específicas. é muito bom ver eles falando, né, essa questão do diagnóstico e do tratamento a respeito da psiquiatria, né? Que hoje esse estereótipo da psicologia e da psiquiatria a gente vem quebrando, graças a Deus, né? Ainda bem, porque muitas vezes sem a medicação, né, quando os sintomas eles são muito intensos, né, é uma ansiedade que ela traz muito prejuízos, né? Existe crises ali que tem taquicardia, sudorese, você não consegue sair do lugar, você fica paralisado. Então esses sintomas são muito intensos. Então chega um momento que a terapia não vai evoluir. A gente vai precisar da medicação para poder estabilizar esses sintomas, para poder dar continuidade na evolução da terapia. Então, que bom que vocês hoje já estão mais adaptáveis, né? Essa questão da medicação. E não tem essa questão, a medicação vai viciar. Não, né? Você vai para o médico, ele vai analisar o teu caso, vai ver qual a melhor medicação para você, que não necessariamente vai ser a que teu amigo toma ou que outra pessoa toma, né? Ele vai ver o tanto que você vai tomar, o tanto de meses, e fazer o acompanhamento certinho, né? Tá voltando de mês em mês, de 2 em 2 meses. Não tem isso de viciar, né? E todo remédio tem efeitos colaterais. Oi? Eu tenho acompanhamento com um neurologista, aí ele que receitou o tal remédio que eu tomo, e sempre tem retorno, e ele indicou o melhor para mim. É bem melhor assim do que você chegar e comprar um qualquer. É bem melhor passar no médico primeiro, no profissional. Sem saber o que você está tomando, né? Se realmente o remédio é o melhor para o teu organismo. Tem pessoas que se dão bem com tal medicação, mas já tem outras que vão ter resistência, não vai servir, né? Então vai ter que ser um medicamento diferente. Tipo, o meu, eu comecei o tratamento com um tipo de remédio, só que ele não estava adiantando muito, ele estava mais básicozinho, aí eu tive que trocar para outro tipo agora. E esse tá agindo como ele tá vindo como uma contra, eu senti mais, no início eu vou sentir como se fosse mais ansiedade, mais tremedeira e tudo mais, porém depois ele vai controlando tudo. Do início foi como se fosse um efeito rebote, né? O Jonathan Silva isso. perguntou se você ficar triste sem nenhum motivo é um sintoma da ansiedade. Olha, muitas vezes a ansiedade, ela vem junto, né, com a comorbidade da depressão.
precisa ser analisado, né? Avaliado direitinho em relação a isso. Mas essa questão da tristeza em si é mais um sintoma depressivo, mas que sim, pode fazer parte também de algumas questões da ansiedade. E aí vem essa tristeza, né? Sim, é importante analisar se essa tristeza é algo que surge do nada, se tem o período de duração, foi um dia, ou foi durante uma semana, o que é que ocorreu durante essa semana? Ou então é aquela tristeza que a cada dia se torna mais intensa, e aí você percebe que você está aquela tristeza faz um mês ou 2 meses, aí é interessante sim ficar atento e procurar ajuda. Esse tipo de Mais tristeza que intensa. Isabelle fala, né? Isabelle, esse tipo de tristeza, né, que ela é mais recorrente em um período maior de tempo, é mais relacionada a um sintoma depressivo. Mas geralmente na ansiedade, né, esse medo, essa questão que você tem de querer controlar tudo. Por exemplo, vai acontecer um seminário, uma prova amanhã, né? Então eu fico ansiosa, fico com medo das coisas não darem certo, mesmo sabendo que eu tô estudando, que eu estou me dedicando. E acaba que, por exemplo, eu fiquei muito nervosa na hora, deu um branco, né? Pode ser que aconteça naquele dia, por aquele motivo, uma tristeza. Então, essa tristeza pode estar relacionada à ansiedade. Isso, então tem que averiguar, né? Se é uma tristeza comum, um fato que aconteceu. Ah, não passei naquela prova do concurso público, fiquei triste. Ou não passei no Enem, fiquei triste. É uma reação emocional, a tristeza comum nas nossas vidas, em determinadas situações, é algo comum, né? Mas aí, como a Bruna falou, né? Ver se é acompanhada alguma ansiedade, ou então a duração de tempo, é uma tristeza que surge do nada, você pode, de repente, eu estou triste, mas de onde que vem essa tristeza? Né? Às vezes, em situações mais prolongadas, é muito típico, de fato, e característico de sintomas depressivos. É interessante também que muitas vezes dentro da clínica, né, quando eu pergunto, né, há quanto tempo você vem tendo os sintomas? Geralmente as pessoas dizem, né, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3, nunca é algo recente. Então vamos imaginar, por exemplo, um copo, né, que está enchendo de água, né, a torneira está aberta. Chega uma hora que ele vai transbordar, né, a mesma coisa na nossa vida, né? Durante nossa infância, adolescência, a gente sempre passando por dificuldades, por situações que nos trazem traumas, experiências negativas. Então, chega uma hora, né, que o nosso limite, ele extrapola. Então, é aí que quando algum transtorno de ansiedade ou depressão, ou qualquer outro transtorno, ele vai acontecer. Nunca é da noite para o dia. Exatamente. Vocês têm algum questionamento específico, mais dúvidas que possam trazer para a gente, para esse primeiro momento? Se não, acho que tu pode perguntar outra cor, né? Passar para outra cor. No momento, as pessoas foram respondendo, já além de outras questões que tinham. Então, já responderam aqui mais de 7 questões do que a gente tinha preparado. Por isso que eu estou até perguntando, né? Que a gente pode dar continuidade, andamento, à atividade, porém, se alguém tiver alguma questão, alguma dúvida, pode perguntar no chat, ou fique à vontade se quiser ligar, ativar aí o áudio. Eu acho que pode dar continuidade. Qualquer coisa eu falo aqui. Ótimo. Então, vamos lá, né? Introduzindo o tema, né, para vocês. Vamos agora, já que a gente fez esse apanhado, né, sobre as informações que vocês nos trouxeram, a gente vai trazer um pouquinho da teoria em si, né, para poder estar respondendo também essas questões. E caso vão surgindo dúvidas, né, em relação ao que a gente está comentando, vocês vão trazendo também. Mais alguém? Por favor, a tela completa. Não dá, não está vendo, não, a tela completa. Eu vou escutar o slide e amplia. E agora? Agora deu certo? Sim, agora sim.
Coloca Mais em modo alguém? tela, Oi? coloca em modo de tela cheia. Como é que eu faço Tá, isso? Sim, aqui no slide. Agora foi? agora não apareceu. Vamos aguardar aqui aparecer. Eu acho que ela, sem Compartilha a querer, tela deve de ter novo. parado de compartilhar. Foi. Tem que compartilhar a tela de novo. Só um minutinho. Essas tecnologias trazem desafios para a gente mesmo, pessoal. Então, estamos nos adaptando aí em plena pandemia a usar, né, esses aplicativos e tal, essas plataformas. Estamos Agora aprendendo. dá para ver, Isabelle? Não, Bruna, não estou conseguindo, não. E agora? Também não. Vai de novo em compartilhar a tela. Pelo notebook, aí abre a chamada aqui no Meet e clica em compartilhar a tela. Agora foi? Sim. Então, além de Yasmin, que eu me lembro, né, e Mariana, alguém mais já foi diagnosticada com transtorno de ansiedade ou já passou por algum episódio desse de crise de ansiedade ou não? Se alguém colocar no chat, por Lívia. favor. Lívia. Acredito, na verdade, que todo mundo já teve pelo menos algum episódio, assim. Eu acho que Algum momento todos na os vida. adolescentes, um momento da vida, só que não sabe identificar. E outros Kathleen têm falou que ansiedade. ela também. Oi? Kathleen, Karen, Camila. Alice, Júlia, Nossa, não então tô aí de falando 27 Alice. pessoas, Maria Eduarda, 25 Camila. Isabel. pessoas, Falou com um especialista, tipo assim, todo mundo já sentiu, só que tem pessoas que não foi procurar ajuda ainda. Algumas E dá foram diagnosticadas, já procuraram ajuda e outras não. Não é isso? isso, e é bom entender, porque tem pessoas que não têm acesso, outras pessoas não têm coragem de conversar com os pais, e assim vai, é uma burocracia danada. Isso. Só introduzindo esse tema da ansiedade para vocês, é interessante a gente falar que a ansiedade, ela é a forma mais prevalente de transtorno mental psicológico no mundo. Ou seja, além da depressão, além do transtorno de pânico, do toque, enfim, de qualquer outro transtorno mental, a ansiedade é o transtorno mais diagnosticado no mundo. Né? A gente está vendo aqui próprio na chamada que de 25 pessoas, né, praticamente umas 20 já falaram que já passaram por algum momento como esse, já foram diagnosticados ou tiveram algum tipo de crise. No Brasil, o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo. Estima-se que a ansiedade ela afeta 9,3% da população. E a prevalência atual de transtornos de ansiedade no mundo pode chegar até 7,3%. Aí aqui eu trouxe, né, a prevalência de ansiedade por país. Tendo o Brasil, né, o primeiro país mais ansioso do mundo, seguido de Paraguai, né, que também fica na América do Sul, Noruega, Nova Zelândia e Austrália. Por isso da importância da gente falar sobre a ansiedade, sobre o que é a ansiedade, para que cada vez mais se cheguem às pessoas sobre o que é, que elas possam saber, ter esse conhecimento, né, para que a gente possa acabando com esses estereótipos. Né, como a própria menina falou, que muitas vezes as pessoas sentem algo parecido, né, mas não sabem o que é, ou tem vergonha de compartilhar com os pais, ou com alguém mais próximo.
Até porque os transtornos mentais, há um tempo atrás, e também para algumas pessoas hoje em dia, é considerado coisa de louco, né? Quem vai para psicólogo, por exemplo, eu vejo já algumas pessoas mais velhas, né? Ou então pessoas assim mais rígidas, mais inflexíveis, que dizem isso, né? Para que eu vou para o psicólogo? Né? Eu posso me resolver sozinha. Então, por isso da importância da gente falar sobre a ansiedade. Alguma questão até É agora? bem frequente, Bruna. Eu trabalho em 2 municípios, né? Sim. Pequeno, né? Em torno de 5.000, 6.000 habitantes. Tanto na Paraíba como no Rio Grande do Norte. Então, isso é muito comum, isso é muito incidente, essa questão, psicólogo é coisa de louco. E aí, né, isso às vezes atrapalha uma pessoa, por exemplo, ter um diagnóstico certo, acesso a um tratamento adequado, né? Então, às vezes, esse preconceito, digamos assim, prejudica. E prejudica a própria pessoa que está vivenciando aquele momento difícil, aquela ansiedade, aquela depressão, né? Então, assim, isso é uma questão. Hoje em dia tem sido menos, porém a gente ainda percebe muito frequente. Ainda acontece. Justamente, o preconceito é muito grande, só que eu acredito que todo mundo precisa de um psicólogo na vida. Não precisa ter alguma doença diagnosticada, simplesmente por ir, porque a gente é muito bom, só quem faz terapia sabe quão bom é. E todo mundo deveria ir. Exatamente. Isso salva a Que gente. ótimo. Só a gente trabalhar a questão do autoconhecimento, nossa, isso já é algo incrível. Justamente, a gente se conhece, tipo assim, o psicólogo ele fala coisas que tá na sua frente e você não tá enxergando, é muito bom. Isso, Lívia, né? Muitas vezes as pessoas falam que o psicólogo vai aconselhar, né? Vai dizer o que você tem que fazer. E não é bem assim, né? A gente vai guiar esse caminho que muitas vezes vocês sabem, né? Outras não, a gente vai realmente ajudar a chegar lá, mas que não estão conseguindo enxergar naquele momento. Né? Não é um conselheiro. Quem aconselha é a mãe da gente e o pai da gente. O Isso, psicólogo é a só vizinha, trata, ele só cuida da nossa justamente. mente. Eu já cheguei a atender, Isabelle, adolescentes escondidos dos Oi. pais, né? Eu trabalhava em um município, né, em um CRAS, e já cheguei a atender porque os pais diziam, né, que é coisa frescura, que é besteira, né, que é falta de apanhar, Falta de falta Deus. de Deus. Isso é muito frequente, essas questões que eles trazem, né? Esse pensamento construído socialmente. Justamente, construído socialmente. Voltando, né? É, porque as pessoas vão dando continuidade às coisas que elas escutam. Aí fica esse assunto complexo que ninguém pretende estudar, ninguém pretende se aprofundar e fica nisso. Rotulam os psicólogos e aí fica. Mas aí, muitas vezes, quando passam por isso, né, às vezes pagam com a própria língua. Porque aí Pois é. vai para o psiquiatra indica logo. Vai para terapia, né? Tem que fazer o acompanhamento junto. E muitas vezes, né, eu chego a atender pessoas, ai, doutora, eu quero um método, uma técnica que faça tirar a ansiedade, a depressão de mim. E não é assim, gente. A psicoterapia é um processo longo, contínuo, demorado. E muitas vezes ela envolve mais da sua parte, do seu desejo em querer mudar, em querer participar do que o nosso. Né? Não adianta a gente estar lá na sessão, conversando, debatendo, enfim, refletindo, e chega em casa e você faz tudo diferente. Né? Não faz as tarefas de casa que a psicóloga passa. E eu tenho esse exemplo de preconceito dentro da minha casa. Por exemplo, meus pais, eles têm depressão. Só que minha mãe, ela procura ajuda. E meu pai, ele diz que, eu não preciso disso. E a gente vê a evolução da minha mãe diferente da do meu pai. E isso é muito notório. Então, é grande, é absurdo o quanto a gente percebe que é necessário procurar ajuda. Só que tem pessoas que fecham os olhos para isso. E assim, Lívia, não é só com seu pai, né? Boa parte dos homens, assim, um fator, né, social, cultural também, que o homem tem aquela ideia
de que eu não adoeço, de que eu sou forte, eu preciso então sustentar tá sempre sozinho. ok, porque eu sou homem. Então, assim, eu não adoeço, Isso né? cai Então, um às vezes pouco, passa isso é um pouco de essa dificuldade machismo de também. reconhecer. Isso é um machismo também deles. Aí acaba que eles não reconhecem que precisam. Sim, são Mariana ia várias falar alguma Por coisa? exemplo, aqui em casa, eu vou falar. Por exemplo, aqui em casa, a minha família, não aqui em casa necessariamente, mas a minha família, minha avó, meu tio, minha irmã, minha mãe, minha tia e eu temos ansiedade. E, tipo, ansiedade bem desde nova. Eu tenho ansiedade e depressão desde nova, desde uns 5 anos, mais ou menos. E não tem um motivo necessariamente um motivo. Provavelmente deve ter tido algum gatilho, mas minha mãe já teve crises depressivas. é, e só depois que eu peguei e fui para o hospital, pela primeira vez, tendo uma crise de ansiedade, que as pessoas da minha casa começaram a aceitar que também tinham. Aí, por exemplo, minha avó toma ansiolítico agora, meu tio foi para um psicólogo, minha irmã aceitou que também tem ansiedade, minha tia foi para um psicólogo também. Isso tudo porque eu comecei a passar mal de uma forma que eu estava perdendo a noção de tempo e espaço. Quando eu tinha uma crise de ansiedade, eu não sabia onde eu estava, eu não sabia que horas eram, eu não sabia nada. Eu não conseguia me mexer, não conseguia respirar. Era uma crise de ansiedade tão forte que eles perceberam. Aí eles pegaram e começaram a me perguntar, Mariana, o que é que tu sente? Aí eu fiz, eu sinto isso, isso e isso. E eu já sabia que eles tinham pelos sintomas, tipo, que dá para perceber quando uma pessoa é ansiosa. Aí eles começaram a procurar ajuda e agora eu tô tentando convencer mãe, aí também para um psicólogo e ajudar nisso porque é um tabu muito grande. Muita gente acha que psicólogo é um negócio de doido, tem que ser doido para ir para um psicólogo. Mas não tem nada a ver, todo mundo precisa de um psicólogo. Porque todo mundo precisa conversar e desabafar, e ainda mais com uma pessoa que não vai, sei lá, sair contando suas coisas por aí. Me Até porque é julgar proibido, também. né? Não vai me Então, julgar. todo mundo precisa de um psicólogo. Isso. E vocês, Exatamente. gente, vocês podem nos ajudar quebrando esses tabus, né? Vocês adolescentes que já têm uma mente mais flexível, né? Que já estão vivenciando essa modernidade, vocês podem ir ajudando, compartilhando com aquele amigo que pensa diferente, né? Com um familiar que pensa de uma forma diferente. Às vezes ele não vai escutar, mas faz sua parte, né? Ajuda. Dessa forma você também vai estar ajudando ele. Bruna, Oi. Mariana trouxe um exemplo muito importante, né, do que aconteceu. A família percebendo como ela estava, com aqueles sintomas ali piorando, e aí eles se perceberam também e também estão querendo se ajudar. Então, isso é uma coisa boa, positiva, né, em meio a tudo isso. Se antes tinha uma Sim. dificuldade tremenda em buscar ajuda, ocorreu esse episódio mais intenso e perceberam, né, que estavam piorando, digamos assim, a situação, mas alertaram-se, né, tiveram esse insight, vamos dizer assim, para buscarem ajuda. Então, assim, isso é uma coisa boa em meio a uma situação difícil, em meio a situações difíceis. Posso continuar? Eu até fiquei bastante satisfeita, né, com o conhecimento que eles trouxeram diante da dinâmica das cores, né, diante das perguntas. Que eu vou passando agora essas questões e só realmente passando por cima pelo que realmente eles já falaram. Né? Eu até pensei que fosse um conhecimento mais senso comum, mas trouxeram até questões, né, que a gente trata de um discurso mais da psicologia, né, como acho que foi Yasmin que falou da ansiedade normal e da ansiedade patológica. Achei bem interessante. Então, o que realmente seria ansiedade? Fui eu. É porque eu Pode falar, Yasmin. Mariana. Mariana, é porque eu comecei a ler antes de eu poder ir para um psicólogo, porque, como eu disse, minha família foi no começo muito rígida em relação a isso.
ainda mais porque psicólogo muitas das vezes é caro. Então, eu estudei muito com livros, essas coisas. Então, quando eu comecei a ir para o psicólogo, eu já tinha uma base. Logicamente que todos os psicólogos pegaram e falaram, não, assim me deram um caminho, mas eu já tinha uma base boa, já tendo lido artigos e livros sobre isso. Você tinha um conhecimento científico, né? A teoria. Faltava alguém para te guiar diante da prática. Isso. Então, gente, a ansiedade vai realmente ser isso, né? Essa preocupação excessiva, irracional e incontrolável que a pessoa vai ter diante de situações do cotidiano, né? E que vai interferir de modo significativo em algumas atividades do dia a dia. Muitas vezes é uma preocupação, um medo que ela é irreal, né? Que quando você confronta dentro da realidade, né? Se perguntar quantas vezes isso que eu estou com medo já aconteceu. Isso realmente pode vir a acontecer? Qual a probabilidade que eu tenho que isso acontecer? Quando você vai confrontar, você vê, que é quase zero. Mas mesmo assim, continua nessa preocupação excessiva. E ela vai trazer, né, alguns prejuízos na atividade do dia a dia, né, como acordar, como conseguir se concentrar para estudar, focar no que você está fazendo, ir trabalhar, em relacionamentos de amizade, relacionamentos amorosos. Na ansiedade, a presença do medo, né, como a gente trouxe, da relação do medo com a ansiedade, vai ser algo constante. É o medo de perder o controle, é o medo de não ser capaz de enfrentar a vida, é o medo de ser rejeitado, o medo de sofrimento, o medo de não ser bom o suficiente. O medo em si, ele vai ser uma resposta emocional, né, uma reação fisiológica diante de uma ameaça que ela é real, né, de um perigo que ele é iminente e que vai ser necessária, né, para a luta ou fuga. Por exemplo, é um cachorro pitbull, né? A gente sabe que é um cachorro perigoso, né, da forma que ele é criado, enfim. Então, é o Por quê? exemplo, o coronavírus, né, Bruna? Coronavírus. É o quê? Você ter medo do cachorro do coronavírus, né? Mas, por exemplo, deixa eu ver, o medo que eu tenho do que as pessoas vão pensar sobre mim, né? O medo que eu tenho é de sofrer, né? De passar por situações difíceis. Não é uma situação, não é uma resposta emocional a um perigo real. Até porque qual o controle que eu vou ter sobre isso? Qual o controle que eu tenho sobre o coronavírus, né? Qual o controle que eu tenho sobre as pessoas que eu vou conhecer? Enfim, eu posso me cuidar, fazer a minha parte, né? Mas aí eu não posso fazer a parte dos outros. Eu posso controlar aquilo que está diante de mim, meus pensamentos, meus sentimentos. Mas quando parte do outro, eu não posso controlar. Né? Então, quando esse medo gera em cima disso, é um medo, né? Mais para a ansiedade. Como ele traz aqui, a ansiedade é a reação ao perigo ou ameaça futura, que pode ou não acontecer. Né? A gente se pega pensando e imaginando coisas para o futuro, que muitas vezes não vêm nem acontecer. É um sofrimento, né, antecipado de coisas que nem acontecem. É a vigilância... Bruna, Oi. não, pode concluir, depois eu falo. Não, só para terminar, né? Essa vigilância, como se sempre algo ruim fosse acontecer. A gente está sempre em perigo, né? Sempre de olho, como sempre alguma coisa ruim estivesse prestes a acontecer. Pode falar, Isabel. Um exemplo que a população mundial vive, né? Muitos, pelo menos, em relação ao coronavírus, por exemplo, eu vou ter que ir no supermercado fazer compras. Então, quando eu vou, eu tô de máscara, eu uso álcool gel, enfim. Mas eu fico, será que eu me higienizei direito? Será que eu não peguei o coronavírus? Se eu tiver, eu vou transmitir para alguém. Se eu tiver, como é que eu vou precisar ir para o hospital? Não vou. Eu vou esperar esses 15 dias próximos para ver se eu Meu Deus. sinto, surge algum sintoma. Então, isso são ansiedades assim que a gente tem vivido com frequência o ano todo. Né, até perdurar o coronavírus, até não termos uma vacina, eu creio que esse medo, essa Queria que todo mundo insegurança, tivesse até desse essa pensamento. ansiedade que tem ocasionado na gente, como todo, é algo assim
atípico, assim, né? Lógico, com esse momento de pandemia se tornou algo mais comum e frequente. Então, assim, trazendo ansiedade. E é uma ansiedade que ela não é boa, né? Porque aí a gente deixa de fazer as coisas do dia a dia, de trabalhar, de estudar, de fazer o que você tem que fazer, para poder ficar pensando naquilo, né? Perde a concentração, perde o foco, então parte para uma ansiedade mais patológica. A ansiedade comum. Oi? Exatamente assim, né? Teve pessoas que, de fato, se isolaram ao extremo. Tem pessoas que, mesmo com máscara e com todos os cuidados, é uma situação, assim, bem delicada, né? Há muitos, eu vi, assim, relatos de algumas pessoas que deixaram de sair, por exemplo, na rua, por exemplo, de resolver alguma situação que pode ser resolvida, alguma coisa mais fácil, mas se isolou de uma forma tal e permanece isolado de uma forma tal que, sabe, até adoeceu de outras formas. Né? Justamente. Então, assim, quando se tornou uma questão patológica, né? Ansiedade a gente vai ter, até perdurar, com certeza, o coronavírus. Agora, quando traz, né, esses riscos maiores, aí sim, a gente já percebe que já está se tornando uma patologia. Eu atendi um paciente logo no início da pandemia, né, que o dilema dele era esse. Ou ele ia ficar em casa, né, ele era o único que trabalhava, ou ele ficava em casa, né, para poder colocar a família dele em segurança, ou ele trabalhava. Mas se ele não trabalhar, seria demitido e provavelmente, né, eles não teriam como manter a casa. É complicado, entendo. Mas aí o que aconteceu? Ele ficou em casa durante um tempo, pediu uma licença. A esposa dele, que não trabalhava, pegou o vírus. Ou seja, tudo aquilo que ele imaginou, que ele colocou na cabeça, né, que se ele ia trabalhar, ia trazer o vírus para casa, ia prejudicar as pessoas, enfim, não aconteceu. Né? Foi uma ansiedade ali antecipatória de algo que ele nem sabia como é que ia acontecer. De outra forma, acredito que através de algum alimento, enfim, ela contraiu o vírus e ele nem chegou a contrair. Isso que eu quero dizer, que muitas vezes não tem como a gente ter o controle das coisas. Né? Aconteceu. O que é que ele poderia fazer? Ele ia fazer a parte dele, ficar em casa, né? Passar álcool gel, usar máscara, enfim. Mas diante de algumas situações, não tem o que se fazer. Aqui, gente, dá para ver essa figura, né? Vocês estão vendo nos slides. Traz alguns efeitos que a ansiedade pode acarretar, desenvolver no nosso corpo, né? Tanto reações, né, sintomas físicos, emocionais, cognitivos, enfim. Olha só, no cérebro, né? Pode dar dores de cabeça, sentimentos de desespero, falta de energia, nervosismo, raiva, irritabilidade, problemas de memória e concentração e dificuldades para dormir. No coração, né? O que é que pode afetar? Batimentos cardíacos acelerados ou palpitação, hipertensão arterial, risco maior de ataque cardíaco. No estômago, náusea, dores de estômago, azia, refluxo, aumento ou diminuição de apetite. No pâncreas, risco maior para o aparecimento de diabetes do tipo 2. No intestino, diarreia, constipação intestinal, né, a prisão de ventre ou a síndrome do intestino irritável. E no sistema reprodutor, nas mulheres, pode ocorrer períodos menstruais irregulares ou dolorosos, redução da libido, do desejo sexual, e nos homens pode causar impotência, baixa produção de espermatozoides e a queda também no desejo sexual. Eu não estou trazendo esses sintomas, né, para que quando vocês tiverem alguma crise, vocês fiquem logo, eita, eu tive isso. Mas realmente para vocês reconhecerem como a ansiedade, ela pode atacar o nosso corpo inteiro, né, de todas as formas. Tanto sintomas físicos, como também cognitivos e psicológicos. Acredito que a maioria de vocês já passaram por algumas questões dessas, né, até como a Isabelle disse, que era até difícil diagnosticar a ansiedade, porque de início as pessoas corriam logo para o clínico geral.
As pessoas vão logo para a UPA, para o cardiologista, são os primeiros médicos que as pessoas procuram, achando que realmente estão lidando com um sintoma biológico. Aí vocês fazem exames, tiram, né, afere pressão, vê tudo, e no final realmente é psicológico. E que foi Eu tava importante essa vendo. pessoa, né, ter feito até os exames para ter uma evidência maior que de fato reconhecer, ver ali que era ansiedade, né? Também é importante a gente Isso, estar para vendo os excluir. nossos exames, descartando outras possibilidades, também é interessante. Eu fiz vários tipos de exames também, abdominais, ultrassonografias, achando que era dores físicas, só que era tudo, as dores eram tudo psicológicas. Eu era novinha ainda, com uns 10 anos, quando eu já sentia as dores. A ansiedade já me causava dores físicas. Eu achei interessante porque eu olhando aqui esse gráfico que você mostrou, que alguns sintomas que eu sinto e eu nem sabia que eram da ansiedade. E eu, agora que falou, me deu esse clique na cabeça, de eu pensar, talvez possa ser isso. Porque muitas das coisas eu só falava, não, deve ser por causa que a minha ansiedade também me causa muita hipocondria. Tipo, eu sempre acho que tô doente, eu sempre acho que tô com doenças muito, muito graves, sendo que eu sei que não é. E eu pensava que era por isso. Mas agora eu vendo nessa imagem, eu para perceber que também é um sintoma da ansiedade. Só para completar, que a gente já falou demais sobre isso até, né? Da ansiedade normal e da patológica. Os transtornos de ansiedade se diferenciam do medo e da ansiedade comum por serem excessivos ou persistirem além de períodos apropriados ao nível de desenvolvimento. Por exemplo, a gente sabe que uma criança é comum ter medo de dormir sozinha, ter medo de fantasma, enfim, alguns medos que para a realidade são reais, né? Para esse nível de desenvolvimento é apropriado. Já para crianças mais velhas ou adolescentes, isso vai ser algo irreal, então já é algo a ser investigado. Também vão envolver quadros em que a ansiedade vai apresentar uma disfunção, seja pela intensidade, seja pela duração, ou pelos prejuízos funcionais ou pelo sofrimento associado. Aqui eu trouxe, né, uma tabela da ansiedade, né, para que vocês possam diferenciar o que realmente seria uma preocupação normal, o que estaria dentro de um transtorno de ansiedade. Dentro da preocupação normal, a sua preocupação ela não vai interferir com as suas atividades diárias e com as suas responsabilidades. Né? Você vai continuar trabalhando, vai continuar estudando, você vai ser capaz de controlar a sua preocupação. Essas preocupações elas vão ser limitadas a um número específico de pequenas preocupações realistas, né? De algo real. A duração também dessa preocupação dura apenas um curto período de tempo. Já naquilo que é patológico, né, que entra dentro dos transtornos de ansiedade, a sua preocupação vai interferir de forma significativa no seu trabalho, nas suas atividades e também na sua vida social. Essa preocupação vai ser incontrolável, né? Não vai adiantar alguém chegar e dizer, não pensa assim, faz aquilo. Enfim, ela realmente você não consegue controlar naquele momento. Essas preocupações também vão ser extremamente perturbadoras e estressantes. Se você tem tido preocupações todos os dias, por pelo menos 6 meses, pode ser um transtorno de ansiedade. E se você preocupa-se com todos os tipos de coisas e tende sempre a esperar o pior, também pode estar dentro de um transtorno de ansiedade. Alguma questão? Não, né? Então, Isabelle trouxe, né, algumas questões, né, que situações que mais causam, né, ansiedade, que vocês percebem que mais causam ansiedade em vocês. Além dessas que eu citei aqui, vocês conseguem falar mais algumas? Vocês estão conseguindo ver, né? Sim. Eu
Eu sou uma pessoa muito extrovertida, mas durante um bom tempo da minha vida eu fui muito introvertida por causa da ansiedade. A ansiedade meio que mudou minha personalidade. Eu comecei a ficar mais tímida, com medo de falar, eu ia apresentar um trabalho, só faltava eu morrer, e hoje em dia eu vi que eu não sou assim, porque eu nunca fui assim, eu sempre fui extrovertida, e depois que minha ansiedade foi piorando, eu fui ficando cada vez mais introvertida, e aí vai desenvolvendo depressão, porque, né, isso é um outro sintoma, eu não consigo pensar em mais nenhum. Muitas vezes você acha que você é insuficiente, né? Você fica com medo do que as pessoas vão pensar, se você agir assim, se falar daquela forma, e muitas vezes vai se isolando, né? Como você mesma disse, vai deixando de se relacionar com a família, com os amigos, até relacionamentos amorosos. Isso realmente pode vir a chegar a sintomas depressivos, partindo de uma ansiedade. A adolescência, né, é o momento, né, essa transformação, né, da fase da infância para a fase adulta, né? Vocês nem são mais crianças, né, sem responsabilidade, mas também não são adultos, né? Ainda não têm a liberdade e a autonomia que vocês tanto querem. Essa questão da autonomia também pode ser algo que pode trazer essa angústia, né? Essa pressão, eu quero logo terminar os estudos, quero logo conseguir um trabalho, quero ser independente, ter minha liberdade. Também eu trouxe a questão da baixa autoestima, que as meninas trouxeram também como uma questão que pode causar ansiedade, né? A forma que você se enxerga, não só a forma, né, externa, mas também a forma interna, né? Você muitas vezes, né, não acredita em si, acha que é incapaz, que não vai dar certo. A escolha da carreira profissional, né, que muitas vezes é uma pressão muito grande, né? O que é que você tem que ser? O que é que você vai fazer? Tanto por parte da escola, como por parte também da família. É como se vocês agora, com 17, 18 anos, tivessem que escolher o que vão ser para o resto da vida. E não é bem assim, né? Vocês ainda são novos, pode começar uma faculdade, um curso, enfim, eu querer trabalhar com outra coisa, ver que não dá certo, faz outro, vai outro. A nossa sociedade, ela dá muita idade, né? Aos 20 anos, entrar na faculdade. Aos 26, passar no concurso. Sei lá, 20, 30, casar, ter filhos. E isso vai trazendo uma frustração, né? Você vai se comparando aos outros. Ah, a filha de fulano já terminou a faculdade e eu não terminei. Mas o seu tempo é diferente da filha de fulano. Talvez a filha de fulano já cresceu com outras pretensões, já sabia o que queria. Enfim, ela não tem essas questões que você tem, então não adianta se comparar. Trouxe também a relação conflituosa com a família, né? A convivência, principalmente na pandemia, né? Muitos pais de vocês não estão indo trabalhar ou estão trabalhando em casa. Vocês também com aulas remotas, essa convivência diária trouxe também muitos conflitos. Também é um problema que pode causar ansiedade. Como eu falei, a frustração em relação aos outros, essa comparação, né? Tanto do estilo de vida e, e também da questão de corpo, né? De imagem, enfim. A gente traz também a questão das redes sociais, né? Que hoje em dia aí vocês, adolescentes, são praticamente, né, viciados, vivem direto em redes sociais. Aí abre o Instagram, tá lá, aquela blogueira, né, maravilhosa, com aquele corpo perfeito, com a vida perfeita, relacionamento perfeito, e vocês perguntam, né, por que a minha vida não é assim? O que é que eu tô fazendo de errado? E há também a questão do fracasso escolar, né, o baixo rendimento escolar. Mais alguma questão que vocês trariam que fosse capaz de causar ansiedade, algumas angústias de vocês? Uma coisa que eu percebi muito é que a escola integral traz muita ansiedade, porque estudando numa escola integral você é cobrado 2 vezes mais do que você era cobrado numa escola regular. E isso acaba que aumentando seu nível de ansiedade, de estresse. Eu acho que deveria ter um psicólogo em cada escola, pelo menos nas integrais, porque você passa o dia todo lá, o dia todo numa frequência muito intensa de aprendizagem, de social.
se comparando a muitas pessoas, aí às vezes você tira nota baixa, tendo prova toda semana, e isso é um estresse e que causa um estresse e uma ansiedade muito intensas. Eu concordo com a Mariana, até porque, como eu falei no início, que eu tinha citado, que a minha ansiedade foi desenvolvida a partir do momento que eu entrei no Pré-MEI, entrei no modelo de escola cidadã integral, que foi onde eu comecei a ter mais cobrança, comecei a passar o dia mais ali, mais preocupada com outras coisas. Mas também uma coisa que para mim piorou também um bocado foi essa questão da relação com a família, nessa questão da pandemia e tudo mais. Porque eu comecei a ficar muito mais estressada, eu tenho muito menos paciência do que eu tinha antes. Até quando realmente eu fui novamente, eu fui à psiquiatra e ela passou o tratamento para mim, porque eu tava explodindo com qualquer coisa, uma coisa para mim, eu já tava gritando, já tava estressada, já tava sem paciência. Então foi onde eu vi que eu tava piorando e eu precisava de uma ajuda melhor. Eu acho interessante isso porque também tem muito a ver com a adolescência, como falou aí, porque hoje em dia eu tenho 19 anos, ano que vem eu já faço 20, e eu vejo que mesmo eu sempre tendo sido uma adolescente que pensou, não, tem coisas que eu sei que é por causa da adolescência, que é os hormônios fluindo à flor da pele, e isso dá um comportamento diferente, é muita coisa na sua cabeça. Agora, eu estando mais crescida, podemos dizer assim, quase me tornando uma adulta ou sendo uma adulta, dependendo do conceito que você usa, que o meu relacionamento, por exemplo, com a minha mãe melhorou imensamente, até mesmo na pandemia. Melhorou muito. Eu parei de roer a unha desde os 5 anos, 5 ou 6 anos. Eu parei de roer a unha nessa pandemia porque meu nível de estresse baixou. Sendo que eu sei que o de muita gente aumentou infinitamente durante a pandemia. E em mim, muitas coisas começaram a ficarem melhores. Tipo, o meu relacionamento com minha mãe, eu parei de roer unha, eu parei com alguns tiques que eu tinha. E eu sei que foi também por ter me desapegado muito desse regime escolar integral, porque eu passei 4 anos no ensino integral, né? Esse daqui era o meu 4º ano, porque eu repeti, até mesmo por causa da ansiedade e depressão. E depois de 4 anos eu passar esse tempo todinho como se fosse numa folga, porque tem atividade, mas é online. Me ajudou muito com a minha ansiedade. Tipo, eu falei que me piorou, só que, tipo assim, teve fatores que pioraram, como esse do meu estresse, e teve outros fatores que melhoraram, como ela falou também. Eu parei de roer a unha, que eu vivia com a unha ruída, mas agora minhas unhas estão enormes. Parei de roer unha. Eu tinha um tique no olho, que meu olho ficava tremendo sozinho, direto. E mesmo meu tique, ele diminuiu. Então, teve coisas que melhoraram, porém também teve outros fatores que pioraram, entendeu? Cada um vai ter a sua experiência, né? A experiência de ninguém vai ser igual. Alguns melhoraram a relação, outras nem tanto. Enfim, não dá para comparar. Continuando aqui, gente, a questão do diagnóstico, né, que a gente também já trouxe, que vai ser realizado através de uma avaliação clínica com o médico psiquiatra ou psicólogo, o qual irão verificar os sintomas apresentados pelo paciente, e o tratamento vai consistir principalmente na psicoterapia, no acompanhamento psicológico, e em alguns casos vai ser necessário a administração de medicamentos. Há outras técnicas, né, como yoga, técnicas de relaxamento, acupuntura, musicoterapia e também a prática de atividade física, por exemplo, vão ser atividades que vão auxiliar também no tratamento da ansiedade. Outras questões também, né? Ficou pequenininho, então eu vou ler para vocês. Né? Como é que eu posso me cuidar? Né? Que atitudes de autocuidado eu posso ter no meu dia a dia que pode me ajudar a baixar a diminuir essas crises de ansiedade, ou se ainda eu não tenho, né?
uma prevenção para que eu não possa ter. Alimentar-se de forma saudável. Existem alimentos, né, que pode vir a aumentar esses níveis de ansiedade. A realização de atividades físicas, né, uma forma de você extravasar essa energia, de colocar para fora aquilo que você está sentindo. Evitar o consumo de álcool, evitar o consumo exagerado de estimulantes como café ou cigarro. Tentar controlar o uso de aparelhos eletrônicos, como televisão e celular, principalmente à noite. Tentar dormir bem e evitar o estresse. Um pouco difícil, né? Mas se conseguir, são atividades do dia a dia, atitudes de autocuidado, que vai fazer com que a gente lide melhor com essa ansiedade. Bruna, acho que agora, se todos concordarem, a gente poderia fazer um momento de relaxamento, né? Alguma técnica para a gente fazer aqui que a gente possa fazer em casa também. Eu vi que Kathleen comentou: ô mulher, tire meu café. Não, Kathleen, eu sou desse jeito, não tiro o meu café. Adoro. É só controlar, viu, Kathleen? Ao invés de tomar o dia todo, sei lá, toma uma vez ao dia. Acho que aí dá Quem para gosta de café controlar. não se contenta com uma vez só, não, né? Pelo menos são umas 2, 3 vezes ao dia, né? A gente quer tomar Tentar no café, fazer. no lanche, no jantar. Tem alguns momentos que até não dá para tirar o café, porque algumas pessoas, se não tomarem café, dá enxaqueca. Aí é um fator bem complicado. Posso começar, Isabelle? Ana Lívia estava falando, só que eu não Eu não entendi o áudio escutei. dela. É porque Eu tava também bem não. baixinho, Ana Lívia. Tentam falar mais alto ou não sei, sei lá. Eu falei que tem algumas pessoas que utilizam o café para tirar a dor de cabeça, porque se ela não tomar o café, ela fica com enxaqueca. Aí são pessoas viciadas já, né? Eu não sinto isso, nem enxaqueca, nem perco sono com café. Eu acho que meu organismo já se acostumou com a cafeína mesmo. Tá, mas nem. Nossa, eu não posso tomar café, não. Toda vez que eu tomo café, porque, pra mim, se for pra tomar café, tem que ser café forte, tipo forte mesmo e sem açúcar. Então, toda vez que eu Muito tomo bom, né? café, Uma delícia, adoro. eu tomo umas 2 xícaras e eu começo a ficar enjoada, vontade de vomitar, tonta. Aí eu parei com café. Eu tive que parar. Doeu, viu? Mas eu tive que parar porque eu tava Doeu. me fazendo muito mal. Doeu. Gente, a É, gente que vai fazer pena, né? agora. Mas São relaxamento. 2 técnicas, né, que a gente trouxe, que chama a técnica de respiração diafragmática e a do relaxamento progressivo. Acredito que algumas de vocês, talvez, que já fazem a psicoterapia, né, a psicóloga já podem ter feito com vocês. Se não, vocês vão aprender a fazer junto, certo? Eu quero que, por favor, vocês deixem aí de lado o que tiver, celular, algo que possa tirar a tua atenção, né? Fique numa posição confortável, se estiver deitado, se levanta, fica sentado, né? Tenta se escorar na cadeira, enfim, na cama, onde você estiver. Estão confortáveis? Fechem os olhos. Vocês vão ficar assim por alguns minutos. Tentam ficar numa posição que vocês estejam confortáveis. Então, quero que vocês levantem o braço direito e vocês vão fechar o punho de vocês com força. Vão contrair o punho. Eu quero que vocês sintam essa contração. 1, 2, 3, 4, 5. Agora vocês podem descontrair. Vão soltando o punho. De modo lento e gradual, deixando o braço de vocês caírem. Levante o braço esquerdo, feche o punho com força, contrai os músculos. Pensa que toda a tua força está nesse punho, né? Está nos teus dedos.
Agora vai soltando de forma lenta e gradual, deixando o braço cair. Levanta um pouquinho a tua perna e contrai os dedos dos teus pés, com toda a força que vocês têm. Vai descontraindo de forma lenta e gradual, como se toda a força de vocês estivesse no pé. Agora vocês vão enrugar a testa de vocês, levantando com força as sobrancelhas. E em seguida, vão relaxar lentamente a testa e as sobrancelhas. Enruga com toda a força que vocês têm e relaxa. Vocês vão contrair as sobrancelhas como se estivesse com um olhar feio, aquela cara de zangado. E depois vão relaxar lentamente. Ainda com os olhos fechados, eu quero que vocês façam um movimento como se fossem olhar para a esquerda. Agora relaxa. Relaxa o olho. Faça depois um movimento de olhar para a direita, como se estivesse olhando para a direita, mesmo com o olho fechado. Pode relaxar o olho. Com os olhos fechados ainda, eu quero que vocês iniciem uma contagem de até 10, né? De forma interna entre vocês, conscientizando-se do trabalho dos músculos envolvidos na tua fala. Pensa só no que você está falando. Né? Se concentra só nos músculos da tua fala. Conta de 1 até 10. Agora eu quero que vocês façam uma contagem regressiva a partir do 10, somente utilizando o pensamento. 10, 9. Vão fazendo aí internamente. Vai soltando os braços, as pernas, mexe um pouquinho o pescoço, o rosto, ainda com os olhos fechados. Quero que vocês imaginem agora que vocês estão no lugar que vocês mais gostam, aquele lugar que você se sente mais confortável, né, com as melhores companhias que vocês tenham, aquele lugar que traz paz. Vocês vão colocar a mão de vocês abaixo do estômago. Sabe aquele ossinho, né, que fica no nosso estômago? Coloca a mão de vocês lá. Eu quero que quando vocês respirem, vocês sintam esse abdômen levantando, né, e baixando. Vocês vão respirar com o abdômen, não vão respirar com o tórax. Inspire lentamente e conta até 5 mentalmente e expira. Inspira. 1, 2, 3, 4, 5. Respira. Você vai inspirar lenta e profundamente através do nariz, como se você fosse mandar ar para o teu estômago. Vai segurar o ar por alguns segundos e depois soltar lentamente pela boca. Vamos lá de novo. Inspira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, solta. Inspira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Expira.
Inspira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, expira. Vocês podem repetir esses passos, né, até a contagem que vocês conseguirem segurar, de 3 ou 4 vezes. Podem abrir os olhos. Essa técnica de respiração, né, a gente chama de respiração diafragmática, que muitas vezes, em alguns momentos, né, em crise de ansiedade, a gente acaba respirando de forma incorreta, né, e a gente hiperventila, fica aquela sensação como se o ar fosse acabar. Então, nesses momentos, é bom que vocês possam ir treinando, né, durante o dia, algumas vezes, para que em momentos desse, né, vocês possam praticar essa técnica da respiração, para que vocês possam começar a respirar de forma correta e essa sensação de relaxamento, né, possa vir ao teu corpo. Agora, para isso acontecer, vocês precisam treinar, né, porque ali na hora da crise vai ser difícil de você conseguir relaxar dessa forma. Mas aí, se o teu corpo já estiver acostumado, você já souber como fazer, nesses momentos fica mais fácil. Isabelle? Oi, Bruna. A gente pode finalizar com alguma dúvida, alguma questão? Isso. Deixar o pessoal também finalizar, né? Eles falarem o que eles assim, quiserem desse momento, como foi. E a gente, né? O horário se aproximando das 4, das 16 horas. E de antemão, né, eu quero agradecer a participação de todos vocês. Foi muito bom estar aqui. Ótima essa técnica aí que Bruna fez conosco. Amei também. E foi um momento muito maravilhoso com todos. Alguma dúvida, gente? Alguma questão, alguma crítica, elogio, enfim. Elogio, nossa, amei esse momento com vocês e foi muito bom, de verdade. E esse momento final também ajudou a relaxar bastante. Muito bom. Que bom. Ótimo. Gostei muito Muito bom, parabéns, da vocês são oficina. profissionais incríveis, eu amei a oficina. Foi muito útil, tá? Obrigada mesmo. Que bom. Gostei muito da oficina e eu quero agradecer em nome da escola, já como eu sou monitora, a vocês duas que proporcionaram esse momento incrível para a gente. Ajudou muito essa respiração, eu já tinha feito com alguns psicólogos, e ela realmente relaxa muito. Eu quase dormi aqui do jeito que eu tô cansada com essa semana científica. Ajudou muito, eu quero agradecer e espero que vocês possam voltar sempre à nossa escola. E lembrar também aos alunos a marcarem a presença no Classroom. Obrigada, Pessoal, meninas, por tudo, viu? agradecendo, tá? Muito bom. Obrigada, Maria Eduarda, Tainá, Jonathan, Alice e Elaine. Que bom que vocês gostaram, fico feliz. Nervosismo seria você ter uma reação a algo que já aconteceu. E a ansiedade seria você estar... O Vanise Acho que tá ligado a no professora microfone ligou, sem sim. querer aí. Eu iria falar, mas não dá, que eu estou nas duas salas. João Pedro vai finalizar? Eu vou precisar sair da sala porque eu tenho um atendimento agora de 4 horas. Ah, sim. Então, olha, agradecer, viu, a presença de vocês, viu, foi muito importante, muito construtivo, né, para mim e também para os colegas, né, desejo boa sorte, né, essa missão tão importante que é a área da psicologia para nós jovens, mas também para todos, né, avisar também que a partir de amanhã, às 8 horas, começa a programação para nós do terceiro ano, tá certo? Como Mariana já lembrou, né, a questão da presença, tá bom? Então, eu agradeço, viu,
e tenha uma boa tarde no atendimento também, viu? Obrigada. Boa Tchau, tarde. gente. Obrigada pela atenção. Tchau, pessoal. Muito bom estar com vocês. Obrigada. Tchau. Vou sair aqui da sala do vídeo. Professora, o formulário está dizendo que não aceita mais inscrições. Eu acho que a senhora ainda não liberou o acesso. Gente, tentem agora, porque agora já está indo.